A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito importante que abrange todo o estado de Santa Catarina. Nosso tema de hoje é um pouco de novidade ainda para Santa Catarina e até mesmo para o país. Residências sustentáveis. Eu vou conversar com Fabrício Lorenzetti, ele é bioarquiteto. Fabrício, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Eu acertei em dizer que ainda é um pouco de novidade para nós aqui na América do Sul, mas principalmente em Santa Catarina? Com certeza. A gente fala hoje que isso está virando uma tendência. Ainda né? bem. Exatamente. Justamente pela questão do mercado. Hoje ainda as tecnologias relacionadas com a construção sustentável ainda estão muito em fase embrionária, estão se consolidando no mercado, principalmente pela questão financeira, que hoje a gente considera, né? Para ser sustentável, ele tem que ser sustentável economicamente. Então esse é o ponto, a porta onde a nova tecnologia das construções sustentáveis estão entrando no mercado. Quer dizer, tecnologia existe, ela precisa ser aplicada. Com certeza. Hoje tem uma gama de soluções, de técnicas, que na verdade é uma demanda de mercado mesmo. As pessoas têm que incorporar, conhecer como isso pode melhorar as suas vidas e também está cobrando do mercado, das lojas, dos profissionais que trabalham na área. Como é que nós vamos, no programa de hoje, popularizar isso? Olha, a ideia justamente é estar divulgando, mostrando exemplos práticos, né, de que como é possível a gente estar vivendo nesse novo padrão, nesse modelo que a nossa sociedade prega, né, com qualidade de vida. Energia solar. Aquecimento solar. Eu citei esse aquecimento solar porque eu uso isso na minha casa em Canasvieiras já há 12 anos, se pagou em 6 meses apenas, está perfeito e funciona. Tanto é que a água lá é medida 80 graus Celsius, é até exagerado. Exatamente. Mas eu me dei o trabalho de olhar na rua toda, e tem um bocado de casas, só uma tem. Por quê? Não é tão caro assim. O que falta para a pessoa se motivar? Olha, muitas vezes ainda a gente percebe uma questão social que ainda o consumo desses equipamentos ainda está ligado mais à alta classe social, que tem mais poder aquisitivo. Mas eu não faço parte da alta classe social. Né? Mas nesse sentido assim, de que bota porque passou essa responsabilidade, não é a escolha direta da própria pessoa. Né? Quando se considera hoje num padrão de construção civil mais alto, por exemplo, né, já se subentende-se esses tipos de sistemas, né? Por exemplo, o Brasil é um país que tem o maior consumo de chuveiro elétrico do mundo, por exemplo. É uma coisa típica do brasileiro. Então isso está aculturado a nosso modo de vida. O chuveiro elétrico faz parte já do padrão da casa. E exagera às vezes na temperatura, né? Quando deveria usar uma morna ou menos. Exatamente. E hoje, como a gente começa a falar, né, do cenário onde a gente tem carência de água e de energia, o banho é o ponto crucial da questão, né? Mas a tecnologia está aí, existe, como você falou, ela já tem uma viabilidade econômica comprovada, né? Parte que é o consumidor, essa mudança de hábito de consumo que a gente tem que tomar com relação ao mercado. Quer dizer, tem que haver uma mudança de comportamento de todo mundo. Ah, mas se o fulano faz e deu certo, por que eu não posso fazer? Exatamente. Lorenzetti, nós vamos acompanhar uma matéria feita pela Emily Sani a respeito disso, lá em Gravatal. Uma residência bastante simples, mas muito diferente, porque essa é uma casa sustentável. A diferença começa pela construção. A casa foi feita sem tijolos convencionais e sem cimento. Ela foi construída com terra compactada e pintada com tinta natural à base de terra. É uma habitação um tanto inusitada, mas é o orgulho do seu José, um ativista da vida orgânica e sustentável. Toda a terra, o barranco, como se vê aqui, né? A terra foi cavada ali com a máquina e foi juntada à terra e foi sendo compactada, né? Com sacos, como já foi mostrado no início, né? Então foi feita as paredes tudo com essa terra, né? É uma construção novidade, eu acho, aqui na região, né?
eu e o arquiteto Fabrício, né, a gente combinou essa situação e tivemos a coragem de fazer, né? Algumas pessoas nos chamavam, pô, são dois loucos se juntaram para fazer uma casa diferente, mas é muito bom, muito legal. Por dentro da casa, a luz natural vinda do teto e das garrafas recicladas iluminam as paredes e mostram que a arte e a sustentabilidade caminham juntas. Caminhando juntos, né? A gente reaproveitou o que pôde, né? Tudo, os vidros da casa, praticamente não existe vidro novo na casa, foi tudo reaproveitado de demolição, né? E inclusive os garrafões que a gente coloca, que dá uma luz diferenciada dentro de casa, colorida, né? Certas horas dá uma luz colorida dentro de casa. É muito legal a gente viver assim, né? Nesse sistema. Sustentabilidade que começa no chão e termina no telhado, que é 100% verde. Ele é feito com isolante térmico e acústico, além de ser altamente resistente. Na parte de cima também fica o aquecedor solar de baixo custo, feito com caixinhas de leite Tetra Pak. O aquecedor tem uma vida útil de 5 anos. Arthur, neto do seu José, sabe bem como tudo funciona. Aquele produto, ele faz a mesma coisa que vários produtos que pessoas compram, que são muito caros. E esse produto ali que meu avô reciclou, faz a mesma coisa, só que é mais barato e também não polui. Não tira assim, como que eu posso dizer, a força na natureza, não judia dela, só recicla, que ajuda até a natureza. Que isso, ele faz a mesma coisa, só que ele aquece menos, vai até 50 graus. E os outros que vai até 80 graus, a pessoa também pode se esquentar ali, também pode se queimar. Fica quentinho no banho? Fica quentinho, não tem nenhum problema assim de autoaquecer, assim, da pessoa ficar aquele bafo, assim, não acontece nada. E é só isso que eu tenho a dizer. Não precisa dizer mais nada, Arthur. O recado foi passado. Agora, outras portas, janelas, estufas e muitas outras casas poderão ser construídas com um olhar diferente e sustentável. Eu mesmo, como estou agora, me arrepiava de pensar, né? Pô, que legal fazer tudo, usar tudo, reusar de novo, né? Não ter que comprar coisa nova, né? E a sustentabilidade, né? Colaborar com a natureza, né? Duas emoções, do seu Edson, mas principalmente da criança, né? A maneira, a facilidade, o entusiasmo com que ela falou. Era isso que eu tinha que dizer. E estava certo. Verdade. Como é que você participou da construção dessa casa? Sim, sou em torno de idealizador. 10 meses, aproximadamente. A criança ajudou também? Fez alguma coisa? É engraçado porque o neto do Sr. Edson, ele mora em Porto Alegre, na cidade grande. Então, quando ele vem para a casa do sítio do vô, então é uma outra mudança de paradigma dele, assim, que é outro mudança, mundo, hein? né? E é engraçado que ele, como ele vem lá com toda uma cultura também aberta a essas novas, ele compreende, ele assimila muito fácil todo esse conceito. Ele vê, porque ele aprende isso na escola hoje, a questão da reciclagem, né, da eficiência energética que a gente tem que incorporar e expressa isso de uma forma natural. Sabes o que é que eu estou imaginando, Lorenzetti? Esse menino, quando voltou para a sala de aula lá em Porto Alegre, o que é que ele não deve ter contado? Que deve ter deixado os colegas incrédulos até. Com certeza. Provavelmente. Aqui em Florianópolis vai ser inaugurado agora, durante esse mês de março, uma creche do município que é considerada uma das melhores do mundo, na costeira do Pirajubaé, com aproveitamento da água da chuva, com energia, com aquecimento solar e energia solar e tudo. Parabéns até para o próprio secretário da Educação do município que está fazendo isso. E ele diz que quer tornar isso regra no município e, por via de consequência, no Estado. Ele está certo? Com certeza. Eu acho que o poder público poderia dar o exemplo dessa maneira, ou seja, garantir que essas práticas que têm retorno econômico, né, a longo prazo, sejam implementadas principalmente nos prédios públicos. E creche ainda, tu vê, né?
E além da questão de criar leis para que isso se incentive, já que o mercado não dá esse retorno, como a gente falou antes. Você acha que Santa Catarina, de uma maneira geral, por exemplo, nós temos em São Joaquim e um outro município que me foge agora, energia eólica também. Nós já poderíamos estar num estágio mais adiantado? Com certeza. Hoje um dos grandes temas que a gente conversa em todo o país justamente é a dependência de uma matriz energética, né? No caso o Brasil, a hidrelétrica. Mas o Brasil também já despontou muito na questão eólica, né? Então a tecnologia ela vai sendo incorporada e o seu preço vai caindo. E para mim o novo passo é a energia solar, né? Essa abundante energia que o sol nos dá de forma gratuita, de maneira infinita, que está caindo sobre nossas cabeças todos os dias e a gente não tem aproveitado. Causando problemas também de Exatamente. pele, né? Exatamente. Então a tecnologia da energia fotovoltaica para mim é o grande salto que vai dar, além de não sobrecarregar os sistemas que hoje estão instalados, mas também dar alternativas e independência também para os consumidores, né? Me fala um pouquinho como você participou, você me falou que em 10 meses construiu essa casa. Quantos funcionários trabalharam lá? 80 funcionários na casa? Não, a tecnologia usada naquela obra, que é a tecnologia do Super Adobe, requer bastante mão de obra, né? Então, é realmente uma obra com maior consumo de mão de obra do que uma obra convencional. Quer dizer, demorou mais tempo, então, seria isso? Demorou mais tempo e até o custo inicial, que é uma coisa que a gente sempre coloca, o custo de uma construção sustentável, se botar no molde tradicional, é mais caro. Ela é mais cara. Mas é mais cara na obra. Depois, a minha história... o seu ciclo de vida, você entende? A história que eu contei lá casa, na minha casa durante a construção, do mais o seu 10, 15 anos de vida útil, ela sai mais barata. Porque ela consegue incorporar conceitos de eficiência energética. E isso reflete justamente no custo de manutenção e na qualidade de vida das pessoas, né? Ela teria mais calor quando é frio e mais frio quando é calor? Com certeza. O conceito da Isso é importante, né? Inércia térmica. Então, ou seja, a gente vive hoje num conceito onde paredes de alvenaria, telhados convencionais têm pouca eficiência nessa matéria, né? E aquele modelo de casa sustentável com paredes autoportantes de quase 50 centímetros de espessura, então ela consegue ter um isolamento e também uma manutenção da temperatura interna. Bom, eu tenho 1 minuto. Me conta, o que é que foi aproveitado lá? O que é que vocês utilizaram? Olha, praticamente tudo. Desde a terra, que foi tirada do próprio terreno, das próprias fundações, né? Questão de todo o madeiramento aproveitado de madeira de origem de demolição, portas, janelas, né? Estruturas de telhado. Lógico, tem vários outros conceitos, materiais que a gente tem que comprar. Claro, né? claro. Instalações elétricas, hidráulicas, isso é uma parte nova. Mas a partir de cerâmicas, pisos, foi todo feito também com resgate, né? Poderíamos botar 50-50? Eu acho que em termos de volume dá muito mais, né? Que só o volume da arquitetura, das paredes, do telhado. Mas na questão das instalações, isso não tem escapatória, né? Você acha que isso a curto prazo, me responda rapidinho, a curto prazo, contagia as pessoas? Contagia porque eu acho que é a questão de que as pessoas se fascinam quando vê uma arquitetura desse tipo, pelo fato de não acreditar que isso existe. E legal de ver de que hoje muito a questão da arquitetura alternativa está muito ligado, assim, muito alternativo. Então não tem esse conceito do conforto. Eu acho que não é uma coisa apta para a gente consumir na cidade, por exemplo. Tem que dar uma de São Tomé, né? Ver para ver se funciona. Exatamente. Então essa é a questão. Muito obrigado pela entrevista, pela aula e parabéns pela obra. Muito obrigado, Que Walter. tamanho tem, que área tem mais ou menos? Aquela casa tem 88 metros quadrados. Uma grande casa. Nós conversamos sobre um tema muito importante, residências sustentáveis. E eu continuo ainda vibrando aqui com a reação daquela criança quando voltar para a sala de aula em Porto Alegre e contar para os amiguinhos. O programa de hoje, Espaço Cidadão, que fala sobre residências sustentáveis, volta. E no segundo tempo, vamos conversar com Roberto Lambert. Ele é professor universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas o nosso tema está sempre ligado ao meio ambiente. Já voltamos.
Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje interessa todo o Estado. É uma pena que ele ainda não esteja com aquele avanço que se imaginava. Residências sustentáveis. Eu vou conversar com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Roberto Lambert. Primeiro, agradecer ao senhor ter atendido o nosso convite. Na realidade de hoje, como a gente pode conceituar uma residência como altamente sustentável? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Uma residência sustentável, ela engloba um bocado de tecnologia para fazer com que ela seja mais eficiente na sua operação, mas eu classifico que também é importante a gente ter usuários conscientes. Então não basta apenas eu ter a tecnologia embutida no edifício, eu preciso ter pessoas conscientes. E o comportamento não ser igual, né? Exatamente. Bom, o senhor citou um exemplo agora que eu logo me lembrei da história do lixo reciclado. A dificuldade que as pessoas têm tendo lá no seu prédio um latão para papel, outro para lata, outro para vidro. O que falta? É o berço? Olha, certamente. As crianças que nascem dentro de um esquema de coleta seletiva já têm um comportamento completamente diferente. Trocar comportamento de pessoas mais idosas é bem mais complicado. Isso deveria começar já no princípio do estudo? Nas escolas primárias, certamente. Professora, a nossa repórter conversou com a dona de uma pousada sustentável. Nós vamos conferir como é que isso funciona e quais as grandes vantagens nos dias de hoje. Walter, assim como a casa que vocês assistiram no primeiro bloco, a nossa equipe descobriu aqui em Gravatal uma pousada bastante sustentável. A Luciane está aqui, vai contar para a gente, Luciane, qual o grande diferencial dessa pousada? O grande diferencial, então, é a nossa construção sustentável, que oferece aos hóspedes ambientes saudáveis, de qualidade, né? Através de tinta natural, que a gente utilizou durante a construção, né? Iluminação, ventilação, através das claras-boias, a reutilização de madeiras de demolição, aberturas, e também a gente recicla todo o lixo aqui. Já dentro dos apartamentos já tem os lixos, né, que separam todo e vai para os maiores e depois a gente encaminha, né, todos esses lixos recicláveis. E depois tem a utilização de bicicleta, que a gente também incentiva isso, né, e a água. Né? A água também é um diferencial. Qual o grande diferencial dessa água que nós temos aqui na pousada hoje? Então, a gente recolhe toda a água. Nós temos um grande telhado aqui, que a gente recolhe toda essa água, né, da chuva. Primeiro a primeira água ela vai cair num galão, né, para separar, e depois a outra vai para uma cisterna. E a gente utiliza essa água para os vasos sanitários e para as torneiras externas, né, para molhar as plantas, lavar as calçadas. Quando falamos em energia? Bom, em energia, então, a energia também é outro diferencial, porque a gente utiliza muitas lâmpadas econômicas, né? E também foi utilizada na construção garrafas, né? Que também ajudam na iluminação dos apartamentos, as claraboia também. E isso também ajuda, né, para evitar de acender as lâmpadas durante o dia, que já são quartos bem iluminados. As luminárias também têm todo outro destaque, né? Tem, as luminárias também, que são bem diferenciadas e são, assim, únicas, né? A gente usou garrafas, utilizamos potes de palmito e outras coisas, cestinhas também viraram luminárias. Tá certo, Luciane, obrigada pela sua presença aqui no nosso Espaço Cidadão. E deixamos aí para o Walter o nome da palavra do momento, sustentabilidade. Muito obrigado, Emily. Sustentabilidade. O senhor vê muita diferença daqui a 5 anos apenas nesse termo? Esse termo já vem sendo usado há vários anos e o meu medo é que muitas vezes ele é usado um pouco no vazio. Então a gente vê muita propaganda. Modismo. De modismo, a gente chama de greenwash, né? Aquela pintura verniz verde em vez de realmente fazer uma coisa
realmente sustentável e mais eficiente. Esse é o problema. Mas eu acho que a consciência de todo mundo que a gente precisa melhorar a sustentabilidade na construção tem crescido e eu tenho uma visão positiva de que sem isso a gente não vai adiante e o planeta colapsa. Professor, nos dias de hoje, o empresariado, aquele que constrói os prédios, ele exige isso daquelas pessoas que fazem o projeto ou ele deixa por conta? Como é que é a regra disso? Eu diria que ainda é muito pouco cobrado, né? A gente tem desde 2008 uma etiquetagem de nível de eficiência energética de edifícios comerciais, desde 2010 para edifícios residenciais. Isso está operacional dentro do Inmetro, né? Então basta que o cliente requeira... Padrão A, padrão B, assim? A, B, C, D, E, né? A o mais eficiente, E o menos eficiente. Então basta que o cliente comece a cobrar que o empresariado vai ter que correr atrás e etiquetar os seus edifícios, né? Aqui em Santa Catarina nós temos, por exemplo, a sede da Eletrosul, que passou por um retrofit recentemente, recebeu a etiqueta AAA e, consequentemente, ganhou o selo Procel de edificações do ano passado. Quantas Eletrosuls temos mais? Poucas. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. O que é feito no Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina, que está muito ligado ao senhor? Então, esse laboratório foi criado no início da década de 90. Ele está dentro do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, está ligado à pós-graduação em Engenharia Civil da universidade e atende a pesquisadores e alunos do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura, Mecânica e alguns, inclusive, da Elétrica, né? Então, a gente desenvolve pesquisas ligadas ao uso racional de energia, uso racional de água, geração de energia fotovoltaica, desempenho térmico de edificações, bioclimatologia, adequação dos edifícios ao clima. Então, uma série de pesquisas importantes para o aumento do conhecimento nessa área, né? Eu diria que a gente é referência nacional nessa área. Como é que é? Referência nacional, com certeza. Que orgulho, que orgulho. Mas em nível de qualidade e em nível de quantidade, como é que nós estamos? Não, nós estamos bem em qualidade e quantidade, né? As pesquisas feitas no laboratório são usadas em políticas públicas, né? Então, por exemplo, a etiquetagem foi desenvolvida aqui dentro do laboratório e deu origem a um programa que roda dentro do Inmetro sem problema nenhum. Se tornou nacional, então? Se tornou nacional. A Casa Eficiente, que a gente fez junto com a Eletrosul, está no pátio da Eletrosul, pode ser visitada até hoje, né? É uma demonstração de várias tecnologias eficientes já faz uns 7 anos que ela está lá, né? Nós estamos com um projeto agora de colocar do lado da Casa Eficiente uma nova casa que competiu em Madrid, numa competição internacional chamada Solar Decathlon, né? Onde ela foi muito bem classificada no item de sustentabilidade, né? É uma casa que eu acredito que até o final do ano vocês vão poder visitar. O senhor falou que ela teve uma boa classificação. Primeiro lugar, que país tirou? O senhor lembra? Primeiro lugar dessa de Madrid, acho que foi a Alemanha. Bom, eu sou da teoria o seguinte, onde tem alemão e japonês funciona. Estou certo? É mais fácil. É muito Mas mais Santa fácil. Catarina tem bastante alemão, Exatamente, né? exatamente, né? Nós temos muitos alemães, muitos japoneses, temos muitos italianos também. Agora, o senhor sente que as camadas sociais mais altas, médias e baixas, têm a mesma compreensão para isso? Ou às vezes o senhor fica decepcionado exatamente com a camada mais alta? Eu fico decepcionado com quase todas elas, né? Porque... Mas aquele mais pobre, o menos aquinhoado... Ele tem menos conhecimento, exato, então a gente pode esperar menos dele, né? E com a classe mais alta a gente esperaria mais, né? E o que a gente vê é exatamente o oposto, né? O aumento do consumo desenfreado e causando grandes impactos ambientais. Bom, nós falamos no primeiro bloco, e com o Lorenzetti, com o senhor agora no segundo bloco, de casas. E prédios? Então, prédios comerciais têm um grande potencial de melhorar o seu desempenho e, infelizmente, a gente vem vendo prédios que cada vez consomem mais energia, né? Por que isso? Eu acho que é um pouco da desconexão do projetista com a preocupação ambiental que ele deveria ter e que o incorporador que banca a construção deveria ter, né? Então, com a questão das mudanças climáticas que estão realmente
Uma loucura. Nas notícias nacionais, né? Estamos vendo que o clima cada vez está piorando mais. Tem que cair a ficha de que a gente precisa melhorar o nosso comportamento e as nossas atitudes quanto a consumo, né? A gente deveria estar preparado, porque se você olhar o mapa do Brasil hoje aqui, você tem inundação aqui em cima, tem seca no meio e tem muita água aqui embaixo. Qual é a explicação para isso? O que a gente vai ver em termos de mudanças climáticas são extremos muito mais violentos, né? Assim como a gente vai ver uma enchente, a gente vai ver uma seca logo depois. Que é o caso de hoje, né? Que é o caso de hoje, né? Amazonas, Pará, cheio d'água. Só que as pessoas ainda tendem a ter uma desconexão de que isso é causado pelas atitudes delas. As pessoas acham, não, isso não é um problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, é muito comum no brasileiro, né? Não é bem problema meu e tudo. O senhor acha que o ideal seria, já na juventude, nas primeiras horas de aula e tudo, chegar assim, nós temos que ensinar o Joãozinho, a Mariazinha, a se comportar, a reciclar o lixo e tudo. Deveria começar ali? Eu acho que é de pequenino que se torce pepino, como se diz, né? Frase bem novinha. Bem novinha, né? Bem novinha. E meu pai usava uma outra, né? Desliga essa lâmpada porque eu não sou sócio da concessionária. Eu tenho esse hábito. Né? Eu saí da sala, a luz é desligada. Mesmo que eu já saiba que vou voltar daqui a 1 minuto. Saí da sala, desliguei a lâmpada, fui na cozinha, liguei porque ela estava desligada, fiz alguma coisa, tomei um copo d'água, voltei para a sala, aí desliguei a cozinha. Mas eu acho isso uma coisa tão fácil de fazer. Mas eu acho que as novas gerações não estão sendo educadas para isso, né? Inclusive, eu vi um tempo atrás um documentário da MTV sobre sustentabilidade com uma população adolescente e é preocupante, porque eles não estão nem aí para nada, eles estão olhando o seu umbigo. E aí as atitudes refletem isso, né? Não desligam lâmpadas, estão sempre condicionados. Papai vai pagar, né? Papai vai pagar. Uso racional da água. Que recomendação o senhor deixa? Feche a torneira, sempre que possível, e troque os seus equipamentos. Mas a questão de troca de equipamentos é um pouco delicada, porque a gente tem que pensar o seguinte, qualquer produto que foi colocado na sua casa, ela já tem energia embutida. Então, se eu for trocar uma torneira, eu vou estar jogando fora um monte de energia que foi embutida nela. Então, precisa fazer uma análise de ciclo de vida para ver se vale a pena, né? Agora, eu acho que o ideal já era no projeto. No projeto é que tem que nascer correto, né? Então, existe um grande potencial de produtos com menor consumo de água, né? Com ar dentro da gota d'água, chuveiros que incorporam ar dentro da gota, sprays para facilitar a lavagem da mão com menos água e mais ar. Tecnologia existe, agora falta um pouco de restrição, porque todo mundo gosta de tomar banho com uma cachoeira. Professor, dá para escovar os dentes sem a torneira aberta. Dá para fazer a barba sem a torneira aberta. Um amigo meu me disse, a minha filha eu não consigo controlar, ela leva 30 minutos no banho. Eu chamei de porca. Abertamente, amigo meu e tal. Não há por que 30 minutos por um banho. É que aí a gente tem uma questão da economicidade e do prazer ligado à água, né? Que é um pouco complicado de lidar. Mas a gente tem que estar preparado. O prazer dela cai no bolso do pai, né? Cai no bolso do pai e cai no planeta. Professor Alberto, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu. Obrigado. Nós conversamos sobre residências sustentáveis, um tema muito importante para o estado de Santa Catarina, e no próprio depoimento do professor Roberto, ele disse o seguinte, que Santa Catarina está bem, muito bem na figurinha, no álbum. Nós voltamos na semana que vem com o programa Espaço Cidadão e um outro tema que interessa todo o nosso estado. Até lá!